Fala, jovem! A paz do Senhor Jesus! Chegou o dia, chegou a hora do programa feito por jovens para jovens. E nós temos recebido comentários do Brasil e também do exterior de jovens. E quando eu falo jovens, jovens de 10 a 100 anos de idade, tá? Jovens de todas as idades, que tem falado de como esse programa tem sido interessante. Eu quero falar uma coisa para vocês, revelar uma coisa para vocês agora. É interessante para nós também, nós que fazemos esse programa. Você que está nos assistindo pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube ou você que está nos assistindo pelo nosso canal na TV aberta via satélite, canal 126, você que está conectado ao satélite D2 da Embratel e está recebendo nosso sinal, seja bem-vindo. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e produzimos uma quantidade notável de conteúdos aqui através desse canal, que são transmitidos através desse canal, para que você conheça não só o aspecto bíblico, doutrinário, que é o mais importante, mas que também você nos conheça como igreja, os nossos projetos, aquilo que estamos sempre colocando, além, claro, de conteúdos de interesse social, que estão sempre permeando a nossa programação no nosso canal. Muito bem, esse programa é um programa de jovens, o programa Os Dias da Minha Mocidade, e agora você está vendo quem que está aqui conosco, o grupo que está presente aqui no nosso estúdio, na nossa central de comunicação. Eu vou começar cumprimentando a minha colega Andréia. Andréia, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, pastor Alexandre e aos nossos jovens. Amém. Daqui a pouquinho eles vão se apresentar, todo mundo vai saber quem são os jovens que estão aqui, né? Alexandre já é parceiro nosso aqui da nossa estrutura de comunicação. Pastor Alexandre Brasil, seja bem-vindo à paz do Senhor. Muito obrigado, a paz do Senhor a todos que participam desse trabalho muito importante aí, dos jovens, né, os dias da minha mocidade. Lembrando que um dia também já fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o Senhor desamparar ninguém. O servo, ele é sempre amparado. Amém. E, aliás, Alexandre, nós conversávamos num dos programas anteriores exatamente sobre isso, sobre a oportunidade que nós temos de testemunhar de quão maravilhoso Deus foi na nossa vida, né, em toda a história da nossa vida, testemunharmos dessa experiência nossa para os jovens que estão aqui e que estão nos acompanhando em casa. Isso é bom. Esse texto que você trouxe aqui e utilizou, aplicou a sua vida, ele fala muito sobre isso, né, sobre o nosso testemunho. Isso é maravilhoso. Mas, Andréia, qual o tema, né? Qual o tema do programa de hoje? Fala para nós. O tema é pecado original. Uhum. E eu queria, antes de pedir ao pastor Alexandre para fazer uma introdução, eu queria apresentar os jovens. Hoje nós estamos aqui com a maioria de Praia do Canto. Nós temos aqui, eu vou falar só o primeiro nome, porque depois eles, antes de fazer as perguntas, eles vão se apresentar melhor, falar o nome completo, o nome do pastor. Mas nós temos aqui o João, a Maria, Natália, Sara e Vitória. E agora, pastor, sobre esse tema, pecado original. Como uma breve introdução, vai até ser a Maria Clara que vai fazer a primeira pergunta, o que é pecado? E a segunda pergunta, o que é pecado original? Se tem diferença, para o senhor explicar para nós. Bem, vamos lá. Pergunta, a gente tem que fazer sempre a resposta que se dá o nosso programa trazer sempre nas programações nossas aquilo que é a experiência do que temos vivido. Não adianta você querer teologicamente, filosoficamente, querer definir as coisas. Aí você vai entrar no campo que não é nosso, nós nem sabemos viver nesse campo e nós vamos perder essa batalha. Então nós vamos naquilo que é profético, daquilo que é a nossa experiência com o Senhor. É claro que nós temos também o conhecimento teológico, o documento histórico também, mas o que nós temos que compartilhar com os jovens, principalmente que participam desse programa, é aquilo que é a nossa experiência. Então, quando você fala o que é pecado, se você for olhar esse pecado etimologicamente, vou lá no dicionário e vejo o que é. Mas a Bíblia fala o seguinte, o pecado é transgressão. Ou seja, você descumpriu aquilo que você não podia fazer. Se você infringiu uma regra, no caso do Senhor, se você quebrou a ordem de Deus. Aquilo que é o mandamento de Deus, aquilo que é a ordem de Deus, o homem não cumpre, aí ele faz a transgressão, ele transgride, ele peca, e nisso aí ele afasta de Deus. A proximidade que ele tinha de Deus, ele não tem mais.
Quando você fala o pecado original, quando você fala original, é o que dá origem, é o começo de tudo, onde partiu tudo, onde antes não existia, mas agora tem. Você o pecado sempre existiu? Não. Lá, se você pegar o texto lá, acho que é Eclesiastes, por aí diz o seguinte: Deus criou o homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Ou seja, o homem, o que Deus fez é perfeito. Deus não teve nenhum erro naquilo que ele fez. Mas o homem é que transgrediu. Mas aí nós vamos falar mais a miúde, né, à medida que vieram as perguntas, que digo de uma vez que vieram todas sem gabarito. Então vou ter que fazer aqui, dar alguma resposta, espero não errar. Amém, pastor. Já foi uma breve introdução satisfatória. E agora eu vou pedir para Maria Clara fazer a primeira pergunta. Paz do Senhor, meu nome é Maria Clara, sou da Igreja da Praia do Canto, dos pastores André Ataídes e Eduardo Rosa. Antes de eu fazer a pergunta, eu vou ler um versículo para fazer uma introdução à pergunta. Está em Gênesis 3,17 e fala assim: E a Adão disse: Porquanto destes ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, pastor, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Por que ele permitiu que a serpente tentasse Eva? E tem uma segunda pergunta, e por que ela foi a Eva e não a Adão? Vai, vamos lá. Essa pergunta, a pergunta do milhão que eles dizem, né? Por que eu vou responder isso? Mas por quê? Por que Deus, sabendo tudo que ele sabia, onisciente, por que ele criou o homem? Por que ele fez isso? Bem, vamos abordar isso aí primeiro numa abordagem assim, humana, depois nós vamos daquele espiritual. Então, é o seguinte: você não deixa de fazer as coisas porque as coisas, existe a possibilidade de dar um erro. Eu sempre falo o seguinte, né? As pessoas, não, é uma época muito difícil de ter filhos, porque o mundo está tudo transtornado, né? Eu sempre falo assim, é verdade, o bom tempo de ter filho é na época da Idade Média, que a saúde era exemplar, a expectativa de vida muito grande, ou talvez na Europa, na época que as bombas caindo lá na década de 40, era excelente você criar filhos, e por isso as pessoas deixaram de ter filhos, porque você expressa nos filhos aquilo que é uma ordem de Deus: crescer e multiplicar e encher a terra. Aquilo ali é um instinto nosso, dado por Deus, por ordem que ele nos deu. Então Deus, quando ele cria o homem, nós até falamos no texto no início, né? Deus criou o homem reto. Então, quer dizer, quando é que foi a falha? Deus falhou? Não, Deus não falhou, definitivamente. O que ele fez foi correto. Tanto é assim, e Deus, quando fez tudo, o que ele falou? E viu Deus que era o quê? Bom. Então, bom. E a Bíblia sempre diz: quem declara o que é bom é Deus. Assim, o que é bom para você? Você sabe? Não, eu tenho as coisas que eu gosto. O fato de ser as coisas que você gosta não quer dizer que é bom. Tá certo? Agora, quem que pode dizer o que é bom? Deus. Ele te declarou ao homem o que é bom. Deus declara o que é bom. Tanto é que uma vez alguém chamou Jesus de bom. Você é bom mestre. Não, peraí, não. Bom é o Pai. Bom é o Pai que o Pai deu o Filho. O homem, ele foi criado reto. O homem foi criado sem nenhum erro. Perfeição de Deus. Agora, o pecado, quem promoveu o pecado foi Deus ou foi o homem? O homem escolheu. Então Deus, quando ele criou o homem, ele dotou o homem de livre arbítrio. Você escolhe. Você tem escolha. Agora, Deus fez alguma pressão para que o homem escolhesse uma coisa ou outra? Não. Quando Deus estabeleceu o homem, ele disse: está aqui, você vai ficar aqui. Está vendo aqui, ó? Isso aqui é o jardim de Deus. Algo extraordinário. Jardim é uma coisa bonita. Eu já vi muitos jardins bonitos. Agora, ninguém pode imaginar como seria o jardim do Éden. O Senhor não falou a terra do Éden, falou o jardim. O jardim é uma coisa aprazível, uma coisa que embeleza os olhos. Então, Deus colocou o homem ali: seu lugar é aqui. Você, Adão, você foi criado para viver nesse ambiente. Esse é o seu ambiente, não é outro. Agora, está vendo aqui, ó, tem a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vou te dizer, só tem uma regra para você ficar aqui. Daquilo ali você não vai comer. Então Deus sabia na sua onisciência que Adão, sim, porque Deus o tempo não existe. Que a maior prova que Deus sabia disso foi que antes dele criar tudo,
o sacrifício do cordeiro já estava feito. Pronto. Agora, o homem escolhe o erro, não por opção de Deus, por opção dele, Deus sabia disso, mas mesmo assim Deus criou o homem. Porque Deus, além de dar tudo ao homem, até mesmo aquilo que o homem fez de errado, Deus consertou para ele. Quer dizer, então, o homem não tem nenhuma desculpa para dizer, eu vou acusar Deus porque eu sou mau assim, porque Deus sabia que eu sou mau e permitiu que eu nascesse. Quer dizer, o homem pode querer culpar Deus das coisas, que a tendência dele é essa, que quando Adão ele peca, a primeira culpada para ele foi Deus. E isso o homem, como diz você, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, não é isso que eles falam? Essa frase ficou atribuída a mim. Atribuída a você. Porque que acontece? Na verdade, o homem quer jogar a culpa, porque ele não suporta realmente a culpa sobre si. Agora, se eu te dar uma explicação filosófica, teológica disso, vou ficar aqui 200 anos, vou trazer pessoas mais capacitadas e gabaritadas do que eu, do que qualquer um de nós aqui, e não vai te dar uma resposta. Mas nós sabemos que Deus criou o homem reto. A escolha foi dele. E Deus, e graças a Deus, graças a Ele mesmo, né, que Ele nos fez, Ele nos criou, porque a vida é uma coisa boa. E nós vamos viver para sempre. Você vai para o céu? Sim ou não? Eu vou. Não, alguém aqui não vai para o céu? Nós vamos para o céu. Então qual o problema? Você não escolheu ir para o céu? Nós não escolhemos ir para o céu? Então tá bom demais. Ah, mas tem gente que não escolheu. Não é problema nosso. Nós vamos para o céu. Qual que foi a outra parte? Por que Eva e não... outra também, outra pergunta retórica. Porque é o seguinte, Deus cria o homem. E depois a mulher é uma ajudadora, uma adjuntora. Às vezes as pessoas, não, você não pode dizer isso porque hoje na nossa sociedade os homens são iguais. Não, a nossa sociedade é diferente do lugar que nós vivemos. A nossa sociedade, que nós somos cidadãos de onde? Do céu. Do céu. Então, se eu sou cidadão do céu, as regras que regem a minha vida são do céu. E quando eu estiver aqui, eu devo obediência a esse lugar que eu sou peregrino, que eu sou estrangeiro. Mas a minha vida, ela é pautada naquilo que é a regra eterna do Senhor. Então, Deus fez o homem, depois fez a mulher como ajudadora e diz que, e deu uma... E como nós vemos a ordem que o Senhor nos dá, né? O homem tem que amar a mulher e a mulher tem que respeitar o homem. E o homem tem governo sobre a mulher. Aí você pensa assim, mas que maldade, que você come, tem que massacrar a mulher? Não, sei que vocês são mulheres aí, vocês sabem, né? O homem, ele tem um dever cruel de amar a mulher. Por quê? Porque o amor é uma coisa difícil, né? E tem o seguinte, e qual a dosagem desse amor? Não, como Cristo amou a igreja, por ela se entregou. Ah, então essa intensidade, não, essa intensidade do amor que Deus determinou. É fácil isso? Você que é homem, é fácil amar assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou? Agora eu pergunto assim, eu não posso responder isso, mas eu imagino, vocês mulheres se sentindo amadas, como Jesus amou a igreja, o marido de vocês, né? Vocês são solteiras, são jovens, né? Menos você, mas você sabendo essa receptividade, você teria alguma dificuldade em honrar o seu esposo? Seria difícil, sabendo que transborda aqui esse amor? Então, o adversário escolheu a mulher. Porque ele escolheu a mulher, e eu vou te contar, nem a literatura vai te dar resposta para isso. Mas ele olhou a mulher, e pela mulher, ela foi tentada, e a tentação dela, ela foi ao marido dela, e ele aceitou, ou seja, a mulher foi submissa a ele, mas ele foi submisso a ela, porque ele aceitou uma proposta dela e rejeitou aquilo que é a ordem de Deus. E ali foi o fracasso deles. É claro que eu não respondi filosoficamente, mas é o que nós entendemos disso aqui. Muito bem. Atendeu? Respondeu direitinho? Sim, com certeza. Tá bom? Que coisa boa. Só uma coisa, é igual quando Jesus, só não tem nada a ver com o assunto aqui, mas quando Jesus viu os discípulos, assim, Senhor, aquele cego de nascença, quem pecou? Ele ou os pais? Aí imagina só, Jesus está aqui. Essa resposta que todo mundo quer saber, por que as pessoas nascem com algum defeito. Agora Jesus vai me dar a resposta. Anota no caderninho ali, que eu vou anotar e vou escrever um livro sobre isso, porque Jesus vai dar a resposta. Ele falou, nem ele pecou, nem foi pelo pecado dele ou dos pais, mas foi para que nele se manifeste a glória de Deus. E chegou e mandou que o cego visse. E ele viu. Aí eu te pergunto, Jesus respondeu filosoficamente ou teologicamente? Não. Alguém ficou satisfeito com a pergunta? Não.
Mas eu pergunto, o cego ficou satisfeito de ter sido curado, sim ou não? Com Então, certeza. pronto. Então, o bom é o efeito da palavra, e não você ter um conhecimento teórico. Não, eu sou doutor naquilo que é teologia e não sei o quê. Ótimo, aprendeu. Agora, isso transformou a vida? A vida foi transformada? Como nós não somos nem filosofia, nem teologia, não somos contra de jeito nenhum. Mas experiência de salvação não tem nada uma coisa a ver com a outra. Nada a ver nem com matemática, nem química, nem com biologia. Então, o que ninguém quer saber, você está com um problema na sua vida, na sua alma, precisando de salvação, que você não está interessado em questões teológicas ou filosóficas, você quer ir para o céu. E Jesus nos leva para o céu. Isso aí acabou enchendo demais o tempo, né? Mas ter muitas perguntas aí, não podemos. Mas é para dizer que aquilo que filosófico é bom. É isso mesmo. Ou seja, no final das contas, o homem pecou. O ser humano pecou. Né? Se foi de uma forma ou de outra, se foi através de Eva, né? Primeiro falou com Eva, por que não falou com Adão primeiro? Enfim, de qualquer maneira, o homem pecou. Né? A astúcia do adversário levou o homem a trocar a bênção de Deus, né? E aí, o que o pastor Alexandre falou no início, quando ele fala sobre pecado, quer dizer, é o que afasta o homem de Deus. Então, o homem trocou a presença de Deus, que descia no final, no virada da tarde, né? No final da tarde, para ver o homem trocou essa intimidade com Deus por um fruto, né? Foi enganado por isso. Andréia, com você. Antes de chamar o João, e a palavra também fala que o homem e a mulher são como um, né? Quando eles se unem. Então, como um só. Não tem como falar que é culpa de quem, é dos dois. A resposta dela, filosoficamente, foi excelente. Pronto. Até eu não pensei não nisso. Era essa a intenção. Foi muito bom, eu devia ter perguntado para ela. Foi logo que tornou um, quer dizer, ficar dos dois, né? Porque já estavam unidos, né? Quando pecaram, então, é um só, tem que ir os dois mesmo. Pastor, meu nome é João, eu sou da Igreja da Praia do Canto também, e a minha pergunta é, de que maneira que o pecado original, cometido por Adão e Eva, citado no livro de Gênesis, ele vincula a humanidade nos dias de hoje? Vamos lá. Primeiro, um abraço ao André e o Dudu, né? Eu falo do, os pastores da Praia do Canto aí, são gente muito especial, né? A Igreja da Praia do Canto aí é muito bem representada aqui com vocês aqui. Bem, vamos lá. Nós vemos que Adão pecou. Aí você diz o seguinte, eu não dei procuração para Adão pecar por mim, você deu? Não, né? Mas acontece o seguinte, o pecado é algo tão pernicioso, ele contamina de tal forma que quando houve o pecado, ele contaminou a ele toda a semente dele. Tudo foi contaminado. A terra foi contaminada, o chão que ele pisou foi contaminado. Então o pecado é coisa tão terrível, que não teve como escapar ninguém. Então é o seguinte, a mulher pecou, levou para Adão o fruto, ele comeu do fruto, perceberam que ficaram igual a Deus, não é isso? Não ficaram igual a Deus? Não foi isso que aconteceu com eles? Foi não? Decepção, né? O pecado sempre decepciona. Você pode dizer, o pecado sempre decepciona. Não, eu já servi a Deus demais, eu vou conhecer o mundo, porque eu nasci na igreja, vou conhecer o mundo. E fica deslumbrado com o mundo. Decepção. O pecado sempre vai decepcionar. Sempre, sempre, sempre. Então, houve uma decepção. Ele não se tornou igual a Deus, agora ele que viveria para sempre não vai viver mais. E a terra que ele pisava, que era a terra do jardim, né, de Deus, o jardim do Éden, o jardim, se tornou o quê? Espinhos, cardos, abrolhos, ou seja, a beleza desapareceu. Se você imaginar como era o jardim do Éden e como é uma região devastada, se você vamos dizer, você vê uma cidade devastada pela guerra. Tem alguma beleza plástica aí de admiração? Não tem. Mas você vê pessoas sofrendo com aquilo ali e um jardim é muito mais aprazível. Mas o pecado, ele contamina tudo. Aí o homem diz o seguinte, então vou culpar a Deus. Você que sempre quer culpar a Deus, né? Porque quando Adão falou o seguinte, Adão, comeste tudo, o fruto que eu disse para ele não comer, ele fez o quê? A mulher que tu me deste. Ou seja, tem um culpado nisso aí, Deus é o culpado. É tão bom você jogar a culpa nos outros, né? Então, por que o pecado de Adão contaminou tudo? Contaminou porque é o efeito do pecado. Agora, toda a semente dele, toda a descendência dele vai carregar a consequência do pecado.
As coisas, nós temos que lembrar o seguinte, todos os nossos atos, eles têm consequência. Todos os nossos atos. Você é novo ainda, você não está com dívida na SPC, não tem coisa nenhuma disso não, mas você sabe assim, às vezes as coisas atormentam a vida do homem. Coisas pequenas e grandes. As coisas, você vê a criança brincando, aquela alegria, aquela coisa toda, não tem noção nenhuma do mundo que a espera. Mas ela vai chegar um momento que ela vai tomar decisões. E as decisões dela vão trazer consequências para ela e para quem depender dela no futuro. Como os meus pais tomaram decisões que me influenciaram e decisões que eu tomei influenciam meus filhos. E eles vão tomar decisões que vão influenciar os filhos dele. E assim vai seguindo. Toda a contaminação. Aí você vê o seguinte, contaminou o homem, você sempre vai ver, o Senhor sempre deixa o escape. Por causa de a Bíblia diz, por causa de um homem, todos pecaram. O primeiro Adão foi feito alma vivente. E todos que descendentes deles pecaram. Mas o que Deus mandou? O segundo o quê? O segundo Adão. Foi espírito vivificante. Ou seja, por um veio a morte, por outro veio a vida, por outro veio a ressurreição. Então, a primeira foi que um homem contaminou tudo, mas um homem também ele limpou tudo, que é Jesus, que foi feito agora espírito vivificante, ou seja, aquele que dá vida àquele que nele crê. Alexandre, a gente tem ainda uma pergunta, e essa pergunta também vem dos Estados Unidos, vem também do estado de Massachusetts, e quem vai trazer essa pergunta é o nosso irmão João Moreira. Então, João, fala, jovem. Peace of the Lord. My name is João. I'm from the Worcester Church in the Boston area of Massachusetts. My pastor is Pastor Samir Abbasov. So my question is, why did God change Adam and Eve's garments after the original sin from garments that were made out of fig leaves to garments that were made out of animal skin? Paz do Senhor a todos. Então, tá aí a pergunta, Alexandre. Como é que você pode responder essa pergunta? Vamos lá, primeiro, um abraço ao pastor Samir, né, querido nosso aí, que o Senhor continue abençoando ricamente o ministério dele. É bom ver os jovens da igreja dele participando e interagindo conosco aqui. Bem, uma pergunta. Bem, Deus mudou as vestes de Adão por uma veste que ele providenciou. A primeira veste, quem providenciou foi o próprio Adão. Ou seja, eu errei, eu pequei, eu falhei, eu preciso cobrir a minha nudez. Como é que eu vou cobrir a minha nudez? Quer dizer, ele não tinha nenhuma habilidade de costura, né? De chegar, pegar um algodão, tecer um tecido ou linho, o que for, para poder fazer uma veste apropriada para ele. Ele usou folhas. A folha, assim que ela sai da árvore, a tendência dela é ressecar. Então, ela torna-se totalmente imprestável para aquilo. Ele vai ter que repetir aquilo várias vezes, todo dia, repetir. Mas Deus, quando faz uma roupa de peles, a roupa de pele, ela é feita uma vez e ela dura. Você não precisa, ela vai durar talvez mais do que o dono dela. Não Adão, que viveu 900 e poucos anos, mas uma roupa de pele de animal, ela dura muito tempo. Ela tem durabilidade e é aquilo que é perene, não é uma coisa que termina. Então, primeiro foi o recurso que o homem tem. Pelo ato praticado por Adão, os recursos deles eram insuficientes. Então, nós vemos o seguinte, o homem pecou. Agora, não deixa que eu mesmo resolva isso aí. Eu mesmo pequei, eu mesmo vou resolver. Não resolve. Não resolve, porque todos os atos humanos são incapazes de trazer o homem de volta para a presença de Deus. Os atos, a obra que ele faz, as boas obras, a vida dele não vai jamais trazê-lo de volta. O afastamento do homem é um ato dele, mas a reaproximação é um ato exclusivo de Deus. Só Deus pode trazer o homem de volta. Aquilo que é uma lógica. Fulano está perdido. Então ele vai achar o caminho, não está perdido. Ele tem que ser encontrado. Teve até uma vez um acidente, um avião caiu na floresta amazônica, o pessoal, e não é que eles acharam o pessoal, foi no Peru, não sei, é um país,
Acharam. Agora, imagina, eram crianças. Imagina crianças perdidas na floresta amazônica. Foram achados. Perdidos, foram achados. Não tinha como elas voltar para casa. O homem se perdeu, não tem como ele voltar. Ele tem que ser achado, encontrado. Então, o recurso é da parte de Deus. Então, as folhas, primeiro, a folha, você tirou do vegetal, aquilo acaba. Agora, para fazer a veste de animal, sempre primeiro tem que matar o animal, arrancar a pele dele e vestir aquele que estava nu. De forma que o animal não tinha nada a ver com o ato de Adão, ou seja, inocente, não tinha culpa alguma, mas ele pagou pelo erro de Adão. E a pele dele cobriu a nudez dele, profeticamente apontando daquilo que era a providência de Deus, que é o Cordeiro de Deus, ou seja, a morte do Cordeiro foi para cobrir a nossa nudez, cobrir a nossa vergonha do pecado. A Bíblia diz o seguinte: Senhor, a nós compete corar de vergonha, porque pecamos contra ti. Ficar corado de vergonha, o pecado cora, traz a vergonha, ele envergonha o homem. Mas aí, para que a vergonha acabe, só o sangue de Jesus, só o sacrifício dele, só o Cordeiro de Deus, só a pele do Cordeiro para trazer isso ao homem. Então, Adão, ele fez a veste de folhas, não serviram. Mas Deus diz, só para cobrir a sua nudez, só isso aqui, só o sacrifício, só a morte, só o Cordeiro, só o sangue de Jesus. Isso sim vai trazer a você, vai tirar de você a vergonha do pecado. Amém. Está aí a resposta ao nosso querido irmão Daniel Figueiredo, lá de Massachusetts, do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Andréia, vamos botar os nossos jovens? Pode falar aqui do estúdio? Ou nosso jovem para trabalhar. A Natália. Pastor. Antes eu vou... Meu nome é Natália. Uhum. Eu sou também da Praia do Canto, da igreja do pastor André e do pastor Eduardo. E antes de fazer a minha pergunta, eu vou ler um texto. Está em Romanos 3, no versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí vai a minha pergunta, que é bem parecida com a do João. Por que o pecado recaiu a todos e não somente sobre Adão e Eva? Isso. Então, quer dizer, todos pecaram. Quando o texto me fala que todos pecaram, que todos ficaram debaixo de maldição. Todos de maldição. Ou seja, aquilo que ele trouxe de herança, você transmite uma herança. Herança que foi transmitida aos nossos pais foi herança da morte, do pecado. Ou seja, eles carregaram consigo esse fardo do pecado. E o fardo do pecado é tão pesado, que impede o homem de alçar de novo a presença de Deus. Então ele tem que ficar livre desse fardo, de tudo isso aí. Então aquele peso que estava sobre Adão, ele vai acumulando a cada geração que se faz, a cada geração, porque o homem ele é bem criativo. A Bíblia fala que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então não só o pecado de Adão, você pensa, mas um pecado de Adão foi um pecado tão singelo, tão simples, né? Tem pecado tão pior hoje em dia, não é isso mesmo? Mas é que o pecado ele foi se multiplicando. Então o homem teve criatividade de fazer com que o pecado ele tivesse outras dimensões que não tinha antes, cada vez pior. Um abismo chama outro abismo. E cada vez o homem vai entrando cada vez mais no pecado e cada vez mais insensível, cada vez mais acostumado ao pecado, de maneira que não tem mais sensibilidade alguma a respeito disso. A única coisa que dá sensibilidade ao homem é o Espírito Santo. O Espírito Santo que toca o homem e fala, olha, isso aqui está errado, hein? Mas todo mundo faz isso, não tem nada de errado, não, mas isso ofende a santidade de Deus. Aí você abre o coração e você sabe que está certo. Aí você tem o mesmo sentimento do Espírito Santo. Eu não quero fazer isso mais, não. Eu quero parar com isso. Eu quero cessar isso na minha vida. Aí você se volta para o Senhor e aí você passa a viver uma vida diferente do que você levava antes. Mas é só o Espírito Santo. Então esse pecado ele foi carregado, multiplicado e aperfeiçoado, vamos dizer, aperfeiçoado ou desaperfeiçoado, vamos assim dizer, multiplicado em iniquidade até chegar o tempo que nós vivemos, até que se torna tão insuportável, que a igreja vai ser arrebatada. É isso que nós estamos querendo, né? E agora a gente vai para uma participação que vem do exterior, lá do estado de Massachusetts,
E quem vai falar é o nosso irmão Daniel Figueiredo. Ele vai fazer uma pergunta. Então, fala, jovem. A paz do Senhor Jesus a todos. Meu nome é Daniel Figueiredo, sou da igreja de Marlborough, na região de Boston, nos Estados Unidos. Meu pastor é o pastor Ednei Oliveira. Eu gostaria de fazer a pergunta aos pastores: como que nós podemos ficar longe do alcance da serpente que nos leva a tantos pecados? A paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor, meu querido. Tá aí, Alexandre, a pergunta é essa: como é que a gente se distancia? Porque, inclusive, você trouxe a expressão pecado original, ou seja, o pecado deu origem a todas as coisas, mas o que deu origem a levar o homem, né, foi a serpente, ou seja, levar o homem ao pecado. Como que a gente se defende, se afasta da serpente? Bem, vamos lá. O pecado, a Bíblia diz que ele de perto nos rodeia. Então, o pecado sempre vai estar rodeando. Como a serpente rodeou a Eva, o pecado de perto nos rodeia, sempre. E o conselho da palavra é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, é uma resistência. Você vai ter que impor contra ele. De que forma nós fazemos isso? Nós temos que nos esconder naquele que é capaz de ser o nosso refúgio. Ou seja, Jesus, o Senhor, é o nosso refúgio. O que acontece conosco? Um dia nós tivemos uma experiência de salvação. Como é que foi essa experiência de salvação? Nós éramos pecadores, não sabíamos disso. Você pegar um homem, pode ser que idade que for, se ele não tem experiência de salvação, ele vai dizer o seguinte: você pecou? Não, eu sou um camarada bom, bom pai, bom filho, muita coisa assim. Ele está certo, moralmente, pelos padrões morais do mundo, ele está tudo certo com a vida dele. Mas, quando o Espírito Santo chega perto dele, ele fala: você é pecador. E ele vai dizer: realmente eu sou mesmo. Mas como é que isso aconteceu? Uma operação maravilhosa do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele recebe essa notícia, que ele é pecador, e recebe também o juízo: a alma que pecar, essa morrerá. Você, a partir de agora, você morre. Vou morrer? Vai. Por quê? Não, porque Deus não tem acordo com ele. A justiça dele é feita. E o que vai acontecer comigo? Não, você vai nascer de novo. Ah, é? Vai acontecer? Sim, você vai nascer de novo. Aí, o que aconteceu conosco? Nascemos de novo. Então, a vida que nós vivemos agora é diferente daquela anterior, quando nós aceitamos Jesus. Na primeira, a gente não tinha noção do pecado. Agora que nós nascemos de novo, todo o nosso passado ficou esquecido. Agora é nova vida com o Senhor. Ah, então eu não peco mais? Sim, filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos Jesus, né, um advogado, que é o que vai nos defender diante do Pai, que é o nosso defensor. Aí o que acontece? Nós vamos aqui, o pecado que de perto nos rodeia, nós resistindo ao adversário, nos aproximando de Jesus. Aí sim, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Cada pecado que nós cometemos, nós confessamos a Ele e constantemente estamos em confissão, reconhecendo a nossa falha, reconhecendo que as folhas de figueiras, de folhas de árvores, não vão resolver o nosso problema. Nós sempre precisaremos de que Deus traga o recurso para nós, que os nossos recursos são insuficientes, são incapazes de nos fazer afastar da serpente, mas essa resistência e obediência à palavra do Senhor nos faz distanciar cada vez mais do adversário e nos aproximar cada vez mais de Deus. É um ato contínuo, sem parar, a todo tempo, a todo instante. Então, quer dizer, sejam alvas as vossas vestes e nunca falte óleo sobre a vossa cabeça. Então, a posição de nós, como servos, é estar em constante vigilância. Vigiai, pois, e orai. É oração, busca, santificação aos pés do Senhor, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que vai terminar essa nossa luta, essa nossa peleja. Mas temos que estar de pé, que o dia que ela acabar, nós temos que estar de pé. Se o dia que ela acabar, alguém não estiver de pé, vai ficar meio complicado. Então, nós temos que estar sempre de pé até aquele momento. Olha, não tem outro jeito não, tá? Não, mas não tem um jeitinho? Não tem jeito não. É até a morte. Ser fiel até quando? Até a morte. Só isso. Ah, mas tem que ficar até a morte. O que é a morte? O que é a vida e comparado à eternidade? É tão pouco que Deus nos exige de nós. O importante é ficar longe da serpente. Longe dela, não tem acordo. Muito bem. Andréia, nós temos jovens, participação dos nossos jovens aqui. Antes de chamar a Sara, eu queria perguntar se algum jovem tem ainda alguma dúvida.
Na verdade, pastor, eu tenho uma dúvida. Enquanto o senhor falava de como o pecado entrou, né? E que quando Adão pecou, a semente dele toda ficou contaminada com o pecado. Nós somos pecadores e nós não somos dignos da presença de Deus, e isso é um fato, né? Por que o Senhor nos fez, então, a imagem e semelhança dele, nos deu esse privilégio tão grande? Bem, quando Deus faz o homem a imagem e semelhança dele, é a imagem e semelhança da forma que ele criou. Depois que o homem peca, ele degenerou. Então, ele não reflete hoje a imagem de Deus. Mas tem até um hino antigo que fala a imagem de Deus que nos fez por amar, para a glória do mundo gozar. Mas o homem pecou e falhou, se ao menos expressar o que prevê o que ia viver. Ou seja, o homem, o pecado foi tão desastroso na vida dele, que até aquilo que o homem ia gozar, ele deixou tudo para trás da presença de Deus, ele perdeu tudo isso aí. Aí o que acontece? O homem foi feito com a imagem e semelhança de Deus. Pronto, Deus o fez assim. Então, espelhando aquilo que é Deus, a obra-prima da criação dele. Com o pecado, ele degenerou. Então, ele distorceu essa imagem de Deus. Então, Jesus veio o quê? Trazer de volta isso aqui. Então, vamos lá. O que nós aprendemos do pecado original? O pecado original, o que é importante para nós? É o fruto que ele comeu ou o ato que ele praticou? O ato. Por exemplo, qual que é o fruto que o homem comeu? Aí o pessoal retrata aí a maçã, né? Não, mas a Bíblia não diz que fruto que é, né? Qual fruto que foi, mas fala o seguinte, o fruto chama-se desobediência, o homem desobedeceu. Ele desobedeceu ouvindo a voz de quem? Da serpente. Então, ouvindo a voz da serpente, ele foi o quê? Ele pecou, ele errou, e com isso, Deus o expulsou dali. Mas tinha uma árvore ali que ele não tinha comido dela. Qual árvore que é? Quem lembra dela? Posso falar? Árvore da vida. Eu vou ter que socorrer os jovens, não sabe, não? Eles estão com o microfone. Eu acho que vocês sabem sim. Tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da... Vamos ver se é criança, né? Respondeu. A árvore de quem? Árvore da vida. A árvore da vida. Então, Deus deixou, depois que Adão comeu o fruto que ele não podia comer, Deus deixou que ele comesse a árvore da vida? Sim ou não? Não. Aí o que ele fez? Ele colocou uma espada flamejante, um querubim guardando, olha só, aqui você não se aproxima. Ou seja, foi a misericórdia de Deus. Porque quando o homem, eu vou morrer, eu vou correr para a árvore da vida. Se eu comer da árvore da vida, eu não morro mais. Mas peraí, mas você vai viver em pecado? Você vai viver em desobediência? Afastar de Deus? Uma eternidade sem Deus? Eu pergunto, alguém quer passar uma eternidade sem Deus? Então Deus na mesma, põe logo, guarda aí. Adão não chega aqui, no jeito que ele está, ele não come da árvore da vida. Como é que vai fazer? Não, para ele comer da árvore da vida, ele tem que fazer o caminho de volta. Ele entrou pela desobediência e o caminho que ele vai fazer para entrar de novo e comer da árvore da vida vai ser pela obediência. Ou seja, quando você fala da espada de fogo, fala da palavra, do fogo, fala da vida, fala do sangue. O caminho para a árvore da vida só passa pelo Cordeiro, por Jesus, que é aquele que cumpriu todo o projeto de Deus para que esse homem perdido pudesse voltar e ter de volta a imagem que ele perdeu. Ele perdeu essa imagem, ele vai voltar agora. Aí nós vemos uma coisa maravilhosa, né? Você vê o seguinte, quando o homem deu ouvido à voz da serpente, ele foi proibido de comer da árvore da vida. Mas o que é que ele diz lá em Apocalipse, capítulo 2, que eu não lembro qual versículo, diz o seguinte, quem tem ouvidos, ouça o quê? Que o Espírito diz. Não é a serpente, não? Ouça que o Espírito. Ao que vencer, dar lei de comer de quê? Da árvore da vida. Então você ouviu a voz da serpente, o fruto da árvore da vida você não come. Ah, você ouviu o Espírito Santo? Então você vai comer da árvore da vida. Então ouça o Espírito Santo. Quando nós ouvimos o Espírito Santo, aí nós vamos participar. Você quer comer do fruto da árvore da vida? Eu quero. Por isso nós temos que ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo. A mulher ouviu a serpente. Nós ouvimos o Espírito Santo. Então essa imagem degenerada, ela é restaurada não pelas folhas, né? Voltando àquela pergunta, mas foi regenerada pelas peles de animal. Nós somos revestidos pelo Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo.
E pastor, quando nós temos a nossa experiência, e infelizmente aconteceu com muitos irmãos, eles desceram as águas, professaram ao Senhor Jesus, mas saíram e depois de algum tempo retornaram, o que eles fazem? Depois de terem tido a experiência deles com o Senhor, retornado aos pecados e voltado à presença. Voltado ao pecado ou tentar voltar de volta? Depois de voltar ao pecado, retornaram para a casa do Senhor. Bem, então o que acontece? Deus, ele é misericordioso. Nós até tratamos de um assunto disso uma vez, acho que fosse com os jovens mesmo. Falamos com os jovens. Falamos com os jovens isso aí. Então o que acontece? Que foge um pouquinho do pecado original para, vamos dizer, para o pecado derivado, vamos dizer. Porque é o seguinte, o sujeito, uma coisa é você pecar inconsciente, foi quando Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Então, o que nós pecamos antes de conhecer Jesus é a situação. Depois que nós aceitamos Jesus e entramos na nossa vida de santificação, quer dizer, salvação, ato e processo, então nós temos que ser fiel até a morte. Mas tem uns que tropeçam, né, retornam para a prática antiga, mas depois sou misericórdia, aí, Deus teve misericórdia, e aquele que ele foi novamente restaurado. Tem experiência, as pessoas são novamente restauradas. É um risco muito grande, mas acontece. Nem todos têm essa segunda oportunidade, a maioria não faz isso, a maioria sucumbe ao pecado e nele fica até o final. Então, esse retorno é um retorno da misericórdia do Senhor. Por isso fala, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, até aquela coisa toda. Então, o homem, Deus tem uma certa tolerância e limite. Sabia que Deus tem limite? Eu não sei qual que é o limite para cada um de nós, mas ele tem um limite. Nós lemos naquela aula que antigamente se ouvia, né, sobre os limites do Espírito Santo. Então, fala o seguinte, qual que é o limite? Então, para Davi teve uma paciência com Simei. Simei pedrejou Davi, não sei o quê. E se desse Joabe tinha cortado o pescoço dele há muito tempo. Mas tudo bem. Davi, mas chegou o momento que não teve jeito. Agora você extrapolou. Ele foi morto. Adonias teve o limite. Ele tentou, se proclamou rei, aquela coisa toda, foi perdoado, aquela coisa, mas depois chegou lá na frente, ele pediu a Abisai, que disse, agora não tem mais jeito, você já extrapolou os limites. Então ele recebeu o juízo. Eu não sei qual que é o limite que o Senhor tem para cada um de nós. Às vezes ele pode ter um limite mais largo para uns e mais estreito para outros. Não é bom arriscar, não. Não vale a pena arriscar. Não arrisco, não vale a pena. Nunca. Andréia, vamos lá, vamos seguir? Sara, se apresente. Paz do Senhor, meu nome é Sara, eu também sou da igreja de Praia do Canto. E meditando na palavra, nós vemos alguns servos do passado que eles fizeram parecido, né, com Adão e Eva, eles desobedeceram a voz do Senhor. Aí, recordando, né, Moisés, nós recordamos também de Jonas e os discípulos que estavam a caminho de Emaús. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer é se existem consequências diferentes para a desobediência. Todo pecado tem uma consequência. Não adianta que sempre trará. Ainda mais que se a pessoa teve experiência com Deus, mais ainda. Há muito tempo, né, tem algumas mensagens que você escuta em 1900, lá vai pouquinho, e não esquece nunca mais, né? Eu lembro que até o pastor Jabes, que foi meu pastor, ele sempre falou assim, olha, se um jarro vazio quebra, você varre os cacos dele e vai embora. Se um jarro de óleo quebra, você varre os cacos dele, mas a mancha de óleo fica no chão muito tempo. Aí, os anos passam, alguém olha que tinha uma mancha aqui, né? Tem uma mancha assim, algum vaso com óleo quebrou aqui. Ou seja, se a pessoa teve uma experiência com Deus e ela falhou um dia, aquele pecado dele sempre vai ficar na lembrança. Você vê Davi, ele sempre falou o seguinte, quando ele pecou, cometeu o pecado, Deus perdoou, aquela coisa toda, mas a lembrança sempre ficou, a consequência sempre ficou. Sempre vai ficar. Moisés, ele em vez de falar a rocha, ele feriu a rocha, a consequência fica, mas Senhor, Moisés, não me fala mais nisso, está resolvido o problema, você não vai entrar na terra e acabou, ponto final. Davi cometeu um homicídio, você pergunta, qual que é pior, né? Moisés ou Davi? Então, Deus tem um tratamento personalíssimo, é personalíssimo. Não tem esse negócio, não. Tem um padrão, assim, o padrão do pecado A trata dessa forma, o pecado B dessa forma, não. Às vezes o pecado,
para um pode ser pouca relevância, mas aqui teve um peso aí que não trouxe uma consequência, exemplo assim, trágica mesmo, às vezes imperdoável e irreversível. E outras, nem tanto assim. Isso é da economia de Deus. Mas o Senhor trata de forma, não é igual a todo mundo, não. Ele trata todo mundo, cada um ele tem um tratamento. Cada um ele tem um tratamento. Nós vemos vários exemplos na Bíblia disso, homens que, por exemplo, quer ver o pior de todos os homens, assim, foi o rei Manassés. Manassés ele foi terrível. A Bíblia fala que Manassés ele fez tudo para irritar a Deus, tudo para irritar a Deus, tudo. E ele fez o seguinte, ele foi agoureiro, feiticeiro, pegou o filho dele, pôs o filho dele no fogo, matou o filho dele, fez de tudo, pegou um ídolo, colocou dentro do templo de Deus, fez de tudo, foi na guerra, foi preso, foi encarcerado, no cárcere ele arrependeu, pediu perdão, Deus restaurou, ele voltou, tirou o ídolo do templo, colocou a vida em ordem, ele. Mas o povo viu o exemplo dele e pecou. E o cativeiro da Babilônia veio por causa da consequência do pecado de Manassés. Ou seja, Manassés, vou dizer, escapou, mas quem seguiu o exemplo dele, não. Você vê que coisa, não, mas culpa do Manassés, Manassés resolveu o problema dele com Deus. Resolvemos nós com ele também, ou seja, que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então ninguém fala, não, eu sou nessa vida miserável por causa de fulano, me decepcionei com o pastor, me decepcionei com o diácono, me decepcionei, eles são culpados, eles vão todo mundo para o céu e você não vai, porque você está olhando para o homem, você está olhando pelo pecado do outro, olha para o seu e peça perdão para o seu e acerta a sua vida diante do Senhor, porque é você que vai dar conta a Deus, não vai ter ninguém lá para chegar e dizer, não, vem cá, vamos fazer um comparativo. Não tem comparativo, não. Não, mas estou nessa por culpa do outro. Não tem acordo. É você e o Senhor, cada qual dará conta de si mesmo a Deus. O pastor Alexandre falou sobre Moisés, inclusive, né? Tocou no assunto de Moisés, não teve acordo. Uhum. Você vê, Moisés pediu tantas vezes por tantas pessoas, e o Senhor ouviu a oração de Moisés. Senhor, e eu? Não, você não tem acordo. Até Israel, vou matar todo mundo e começar com você. Eu falei, não, Senhor, não faz negócio desse, não. Tá bom, Moisés, eu não vou. Que coisa, né? Mas é isso. Bom, vamos ter uma participação de fora daqui do estúdio, né? Porque agora a gente vem dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro. É quase exterior. Quase exterior. Quase exterior. Então a gente vai ouvir agora um testemunho, e o testemunho vem do nosso irmão Guilherme Bonfim, que é lá do Rio de Janeiro. Então, fala, jovem. A paz do Senhor, os irmãos, meu nome é Guilherme, eu sou da Igreja de Ipanema, do Ministério do Pastor Walter Babo. Eu vim aqui passar uma experiência com o contrário do pecado original, né? Que seria a obediência. Numa oração eu pedi uma experiência do Senhor no meu trabalho, eu estava tentando uma agenda com algumas empresas que eu estava prospectando, e elas ficam em São Paulo, e Deus, em oração, me visitou e me orientou a ir para São Paulo e disse que eu não sairia de mãos vazias dessa viagem. Pois bem, como qualquer viagem interestadual, ainda mais ponte aérea em cima da hora, demanda alto investimento. Eu desembolsei esse dinheiro pela fé, eu aluguei o quarto do Airbnb, no caso não foi um hotel, mas foi um Airbnb pela fé, e custeei a viagem pela fé. Eu voltei dessa viagem com uma agenda super importante marcada, de uma negociação agora que está em andamento, não estava, porque eu segui uma visão que Deus já via, mas eu ainda não via. E de quebra eu tive a oportunidade de falar de Cristo para um dos meus antigos chefes aqui dentro da empresa. No almoço eu descobri que ele estava procurando conhecer ao Senhor, procurando conhecer uma igreja no processo de conversão. Pude falar de Cristo para ele, falar sobre a experiência com a palavra revelada, com dons espirituais, a experiência de ouvir a voz do Senhor, e pude orientar ele também a procurar uma igreja Cristã Maranata próxima à casa dele. De fato tem uma na esquina da casa dele, e estou orientando ele nesse processo de se achegar, de se ajuntar a Cristo nessa hora. Amém, meus irmãos? Eu saúdo mais uma vez a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, Guilherme. Glória a Deus pela sua experiência, sua vitória. Aliás, a gente fica muito feliz quando vê os jovens na vida profissional, sobretudo também na vida espiritual e naquilo que diz respeito à constituição do novo lar, encaminhados e vivendo experiências de vitórias como essa que você está vivendo. Há um aspecto, Alexandre, que não é o objeto nosso aqui do assunto, do tema, né, mas que a gente sempre chama muita atenção para os irmãos terem cuidado,
né? Porque a experiência do Guilherme é uma experiência onde há um contexto, há um planejamento, há o recurso, né? E a experiência de fé veio dentro desse planejamento, dentro dessa experiência. Eu estou dizendo isso porque às vezes as pessoas falam assim, não, eu vou comprar um apartamento pela fé, né? Eu vou comprar um carro pela fé. Né? Outro dia alguém falou assim, não, eu vou comprar um carro em nome de Jesus. Não, você vai comprar no seu nome. Né? O nome que vai para o SPC é o seu, não é o nome de Jesus, entendeu? Então compra no seu nome porque organiza, planeja direitinho, porque até pela abordagem que o Guilherme fez, a gente percebe que há um planejamento profissional, ele sabia o que estava fazendo direitinho, e em função desse planejamento, do recurso e tudo mais, ele ouviu a voz do Senhor, o Senhor direcionou, ele teve a resposta. Uma benção, né? E tem o bônus também de evangelizar Evangelizou. É sempre assim, né? A obediência, além de o Senhor nos abençoar, o Senhor abençoa quem está ao nosso redor. Ser tu uma benção, né? Amém. Então, você que vê no texto as bênçãos decorrentes da obediência e a maldição decorrente da desobediência. Então, as bênçãos são extraordinárias, é tudo que nós queremos. Glória a Jesus. Vamos lá, vamos continuar. Andréia, participação dos nossos jovens. Né? A última jovem. É a última, Vitória, né? pode falar. Pai Senhor, me chamo Vitória, congrego na Igreja de Alvorada 2, Ministério Pastor Carlos Eduardo. Primeiramente, queria dizer que é uma honra estar aqui aprendendo mais a palavra do Senhor. E a questão é, o homem sem Deus já vive no pecado e, por juízo, já tem a morte eterna. E a minha pergunta é, o que o homem sem Deus pode fazer para voltar para o caminho, para poder resgatar uma oportunidade de viver a vida eterna com Deus? Vamos lá. Na verdade, o homem não tem que fazer nada, porque Jesus fez tudo, né? Mas lógico, não, questão de... O que ele que tem é, primeiro, aceitar o projeto de salvação. Ele vai dizer assim, ele vai entender o seguinte, que ele não participou do projeto de salvação. E que ele nunca opinou do processo de salvação. E que ele nunca fez qualquer sacrifício pelo processo de salvação. Então, tudo isso está na economia de Deus, nas mãos de Deus. Então, Deus é que criou o homem, Deus que proveu o cordeiro. Onde está o cordeiro? O Senhor proverá. Então, Deus proveu o cordeiro. Então, Deus provê tudo. Então, o homem só tem que entrar no projeto, aceitar o projeto. Então, quando nós vemos o seguinte, a decadência do homem, né? A desobediência, ele expulso do Éden. Aí Deus proporciona ao homem, então ele faz a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos no Velho Testamento, quando Abraão, ele em obediência ao chamado de Deus, ele larga a terra que ele está, larga a parentela, larga tudo e vai para uma terra que o Senhor vai mostrar. Então Abraão, assim, eu sou rico, sou príncipe, moro numa capital, lugar excelente, o Senhor vai mandar para onde? Mandou lá para o fim do mundo. Ninguém, só o camarada precisando ganhar a vida de alguma forma que vai para o lugar daquele. E Abraão foi em obediência. Ele foi. Ele caminhou até onde o Senhor disse para ele ir. Ele podia ter interrompido, desanimado. Que lugar sinistro que o Senhor mandou para mim. Não, mas ele foi em obediência ao Senhor. Então, na obediência, Deus fez dele o quê? Ele precisava fazer isso, porque através dele, ele entrou numa terra que Deus, essa terra eu te darei. Ele entrou numa terra que naquele lugar ali seria feito o sacrifício. Então, Abraão tinha que chegar ali, e ele foi. Aí depois nós vemos o seguinte, a ação do Filho, Jesus. Ele foi, a Bíblia diz o seguinte, Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando ele falou assim, eu podia rogar ao Pai, e ele enviaria os anjos, eu não precisava participar do sacrifício. Mas, contudo, não faça a minha vontade, mas faça a vontade do Pai. Então, ele estava ali para um ato de obediência, um ato de adoração, de obediência. Então, o Senhor Jesus, ele foi obediente e agradou ao Senhor moê-lo. Por que agradou? Porque Jesus estava ali na obediência ao Pai. Ele foi obediente. Nessa obediência, ele fez o que? Ele está consumado, ele consumou o sacrifício. Aí até isso, qual a participação do homem? Nada, obediência. Agora veio isso no Novo Testamento, agora vem na igreja, o que? É o Espírito Santo. O Espírito Santo começa agora a agir, conduzindo o homem nesse caminho. Como é que ele faz? Nós vemos aqui o exemplo de Paulo. Paulo, quando foi no caminho de Damasco, o caminho dele era Damasco. Perseguiu os crentes, perseguiu os cristãos. Quando ele ouviu aquela experiência que ele teve, e quando ele testemunhou disso, ele disse, eu não fui desobediente à visão celestial. Ou seja, eu tive um chamado, e o chamado me tocou.
Me tocou de tal forma que tudo que eu tinha eu reputei por esterco, por amor a Cristo. Então agora eu encontrei um novo caminho, encontrei o grande amor de Deus. Agora eu estou em obediência. Então nós vemos a obediência de Abraão, tipificando o pai, né? A figura do pai, Jesus, o filho, e o Espírito Santo agindo na igreja, como Paulo, aquele que foi obediente. Então a igreja ela vive em obediência. Nessa obediência é que que nos possibilita retornar, ou seja, dentro de tudo aquilo que o Senhor fez, todo o projeto de salvação de Deus, nós entramos nesse projeto. Nós não participamos dele, nós entramos nele, porque o projeto foi todo feito pelo Senhor. O homem, ele começa a criar os projetos dele. Não, é isso, boas obras, sei lá, não interessa falar aqui, mas é o caso deles, são as vestes de folhas que ele faz. Essas vestes de folhas são imprestáveis, mas o projeto de Deus ele é eficaz, suficiente e único para nos trazer de volta de onde a gente nunca tinha que ter saído, que é da presença de Deus, daquele jardim maravilhoso, no jardim onde Cristo me espera, é um lugar de delícia e de paz. A certeza da sua presença dá-me vida feliz e eficaz. Alexandre hoje está lembrando os louvores da infância dele, todos. E que, aliás, tem mensagens maravilhosas, esses louvores, que de fato ficam na mente e a gente cresce com isso. Eu me lembro muito também da minha época de infância, dos louvores que eu ouvia. Mas vamos lá, está respondido? Amém. Amém? Muito bem. Então, a gente agora vai assistir a uma mensagem que foi enviada por um pastor do Rio de Janeiro, da Igreja Piabetá Central, que é o pastor Magno Martins, e que vai agora trazer uma palavra breve aplicando isso que está sendo abordado aqui nessa edição do programa à sua vida. Então, fala, pastor. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus e aos jovens que estão participando desse programa Os Dias da Minha Mocidade e aos demais irmãos que nos assistem nessa hora. Gostaríamos de contribuir com uma pequena palavra acerca do tema deste programa, que é sobre o pecado original. Gostaria de usar um texto da palavra do Senhor, que está na carta aos Romanos, no capítulo 5 e no versículo 12, que diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Isso está na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 12. Como já foi dito, o pecado original é o pecado primeiro, é a origem do pecado. E, na verdade, o pecado original foi o pecado da desobediência. E toda desobediência ela tem uma consequência. E a consequência da desobediência do homem lá no Éden foi a morte. Então, essa desobediência foi à vontade do Senhor e à sua palavra. Vejam os irmãos, jovens e os demais, que a serpente ela induziu o homem a entender o contrário daquilo que Deus havia dito. É a operação da mentira e do engano. E vejam que Éden passou, Adão passou, Eva passou, mas a serpente continua falando. E as pessoas estão indo pelo mesmo caminho. Então, o engano e a mentira estão levando o homem para o desvio. São os mesmos argumentos que estão sendo usados. Então, a palavra de Deus ela revela um projeto de salvação. Então, quando o homem ele desobedece à palavra do Senhor, ele nega esse projeto. E ele anula a graça na sua vida. Então, o pecado original, ele foi o princípio de tudo. E a partir dali o pecado entrou no mundo. Quando o homem ele desobedece à palavra do Senhor, então ele se afasta do Senhor. O pecado cria um afastamento do homem de Deus. E por causa do pecado, o homem perdeu a comunhão com o Senhor. E agora, na desobediência, está esse afastamento. No entanto, o caminho contrário é o caminho da obediência. Através da obediência à palavra do Senhor, o homem retorna ao Criador. E ele pode voltar à comunhão. E esse caminho que dá ao homem o retorno, ele tem um nome. Ele se chama Jesus.
Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Então, por Jesus, o homem agora pode voltar a Deus e ter comunhão e alcançar a salvação. Então, o caminho é Jesus. Vejam o que diz a palavra do Senhor ainda na carta aos Romanos, no capítulo 6 e no verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Então, o pecado, ele originou-se no mundo pela desobediência do homem. Mas agora, o Senhor nos proveu um recurso na pessoa gloriosa do Senhor Jesus e nos dá acesso de novo à presença do nosso Deus e Pai. Então, por Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, nós temos essa bênção agora, podemos voltar à presença do Senhor. Portanto, quem der ouvidos à palavra do Senhor, certamente provará o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, que é aquilo que vem do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo está falando. Por isso, a palavra nos diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor abençoe a todos e possamos usar esse recurso glorioso, essa bênção gloriosa, que é a salvação que temos em Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. A todos, a paz do Senhor Jesus. Obrigado, Magno. Obrigado pela sua participação, por ter gravado o vídeo enviado para nós. Nós, os jovens, inclusive Alexandre e eu fico até constrangido, Alexandre, de colocar a Andréia, falar nós e Andréia. A Andréia é muito mais jovem que nós, mas... né? Não, o que acontece conosco, nós continuamos jovens, só que nós acumulamos juventude. Juventude acumulada. Boa essa. Aprendi mais uma também. Bom, a gente está caminhando agora para o final, né, do programa, que é um programa maravilhoso, é um programa que a gente... eu me lembro de uma jovem que teve outro dia aqui, participou do programa, falou assim, não, vem cá, não dá para a gente gravar mais uns 3 agora na sequência não, porque é bom demais estar aqui. E eu queria passar para você, Alexandre, agora, para você fazer uma consideração, encerrando aqui, acerca desse tema que foi trazido. Vamos lá. Para finalizar, primeiro que a participação dos jovens foi muito boa, as perguntas muito inteligentes, perguntas que às vezes você não tem resposta dentro do âmbito filosófico, mas dentro daquilo que é a experiência nossa, nós temos de sobra, ou seja, que a bênção do Senhor é a revelação. O pecado nos afastou de Deus. Um homem pecou e todos nós sofremos a consequência disso. Mas um homem também, Jesus, ele veio até nós e anulou a morte, porque ele venceu a morte por nós. Ele veio no terreno aqui, onde é que estava aqui, no terreno da morte, no campo de batalha da morte, ele avançou até a cruz, nós vemos que sempre o projeto do adversário era impedido de chegar ali, mas não impediu, porque ele era o leão da tribo de Judá, ele foi até o Calvário com valentia, com poder, com autoridade, subiu a cruz, derramou o seu sangue, ao terceiro dia ressuscitou, trouxe vida a nós e a nossa garantia e deixou o penhor, que é o Espírito Santo, que vai nos garantir um dia, no chamado, na trombeta soar, nós livres do pecado, para sempre, vamos estar na presença do Senhor. Então, por isso nós falamos, Maranata, vem Jesus, é tudo que nós queremos. Glória a Jesus. Tá aí uma palavra para fechar com chave de ouro esse programa. Não é isso? Andréia, minha colega Andréia, nosso bordão. Deus abençoe. Eu agradeço novamente a oportunidade de aprender um pouco mais com vocês, pastores, e também com os nossos jovens, com as perguntas difíceis. Não sei se eu saberia fazer essas perguntas na minha época. E quero fazer aquele agradecimento especial aos jovens do roteiro, da produção. Queria agradecer ao João, ao Thalisson, Karina, Maritza e Raíssa. Muito obrigada. Muito bem. Andréia, paz do Senhor. Jovens, sempre são bem-vindos. Aqui a estrutura, a comunicação, eu tenho utilizado essa expressão, vocês são protagonistas. Um dia fomos nós, que estivemos no lugar de vocês e aprendemos com a entrega, com a obediência, com o amor a esta obra, aprendemos, construímos a nossa vida, testemunhamos hoje, mas agora é a vez de vocês, de fazerem isso, de viverem experiência, porque Deus tem essa experiência para vocês. Foi muito bom ter vocês aqui, a paz do Senhor. Amém? Alexandre,
Não dá nem para despedir, né? Porque tá sempre aqui conosco. Daqui a pouco estamos aqui de volta. Daqui a pouco a gente está aqui de novo. Quando precisar, estamos aí. Amém. Obrigado, Alexandre, pela sua participação. Prazer é meu. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Bom, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Queremos agradecer a sua audiência, agradecer a sua oração e convidá-lo a viver muitas outras experiências que nós estamos compartilhando e testemunhando delas aqui pelos canais de comunicação da Igreja Cristã Maranata. Você que nos assiste pelo canal 126, via Embratel, sistema aberto via satélite, você que nos assiste pelo nosso canal no YouTube, confere lá se você está inscrito, se não tiver, se inscreve, compartilhe esse conteúdo. Lá no YouTube você tem uma forma de interagir conosco, isso é muito bom, o nosso chat sempre está aberto, manda perguntas, fala sobre esse programa, é isso mesmo. Nós queremos que esse canal ele cresça cada vez mais e que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas. Você é nosso convidado a viver isso conosco, tá bom? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.